Santo Agostinho, Confissões, Livro 10, O Encontro de Deus. O apelo à verdade. Fazei que eu vos conheça, ó conhecedor de mim mesmo, sim, que vos conheça, como de vós sou conhecido, ó virtude da minha alma. Entrai nela, adaptai-a a vós, para terdes e possuirdes sem mancha nem ruga. É esta a esperança com que falo, a esperança em que me alegro, quando gozo de uma alegria sã. Os outros bens desta vida, tanto menos se deveriam chorar, quanto mais os choramos, e tanto mais se deveriam chorar, quanto menos os choramos. Mas vós amastes a verdade, pelo que quem a pratica alcança a luz. Quero também praticar no meu coração, confessando-me a vós, e nos meus escritos há um grande número de testemunhas. Deus tudo penetra. Para vós, Senhor, a cujos olhos está patente o abismo da consciência humana, que haveria em mim oculto, ainda que vô-lo não quisesse confessar, poder-vos-ia ocultar a mim mesmo, mas não poderia esconder-me de vós. Agora que os meus gemidos são testemunhas de que me desagrado, vós iluminais-me, agradais-me, e eu de tal modo vos amo, e desejo que já me envergonho de mim. Desprezo-me e escolho-vos, só por vosso amor. Desejo agradar-vos, a vós e a mim. Senhor, conheceis-me tal como sou. Já vos disse com que fruto me vou confessando a vós. Não vos faço esta confissão com palavras e vozes de carne, mas com palavras da alma e gritos do pensamento, que vossos ouvidos já conhecem. Quando sou mau, o confessar-me a vós é o mesmo que desagradar-me a mim próprio. Porém, quando sou bom, o confessar-me a vós só significa que não atribuo nada a mim, porque abençoais, Senhor, o justo, mas antes o justificais de impiedade. Assim, ó meu Deus, a confissão que faço na vossa presença é e não é em silêncio. É em silêncio quanto às palavras, mas é em clamor quanto aos afetos. Nenhuma verdade digo aos homens que vós já antes, mas não tenhais ouvido, nem me ouvis, nada que já antes mo não tivesseis dito. Confessar-me aos homens, que tenho eu que ver com os homens, para que me ouçam as confissões, como se houvessem de me curar das minhas enfermidades, que gente curiosa, para conhecer a vida alheia, e que indolente, para corrigir a sua. Porque pretendem que lhes declare quem sou, se não desejam também ouvir de vós quem eles são, ouvindo-me falar de mim, como hão de saber que lhes declaro a verdade, se ninguém sabe o que se passa no homem, a não ser o espírito desse homem, que nele habita. Se, porém, vos ouvem falar a seu respeito, não poderão dizer, nosso Senhor mente. Com efeito, o ouvirem-vos falar a seu respeito, que é senão conhecerem-se a si mesmos. E quem há que, conhecendo-se, diga sem mentir, é falso. A caridade tudo crê, sobretudo entre os que ela unifica, ligando-os entre si. Por isso também eu, Senhor, me confesso a vós, para que os homens, a quem não posso provar que falo verdade, me ouçam, mas aqueles a quem a caridade abre, em meu proveito os ouvidos, acreditam em mim. Vós, que sois o médico do meu interior, esclarecei-me sobre o fruto com que faço esta confissão. Na verdade, as confissões dos meus males passados, que perdoastes e esquecestes para me tornardes feliz em vós, transformando-me a alma com a fé
e com o vosso sacramento, quando se leem ou ouvem, despertam o coração, para que não durma no desespero, nem diga não posso. Despertam-na, para que vigie no amor da vossa misericórdia e na doçura da vossa graça, com a qual se torna poderoso o fraco que por ela toma consciência da sua fraqueza. Consolam-se, além disso, os bons, ao ouvirem os males passados daqueles que já não sofrem. Deleitam-se não por serem males, mas porque o foram, e agora não o são. Ó Senhor meu, a quem a minha consciência cotidianamente se confessa, mais confiada na esperança da vossa misericórdia do que na sua inocência, mostrai-me, eu vou-lo peço, que proveito, sim, que proveito haverá em confessar neste livro, também aos homens diante de vós, não quem fui, mas quem sou. Já vi e recordei o fruto que daí se tira. Há muitos, porém, que desejam saber quem eu sou, no momento atual em que escrevo as confissões. Desses uns conhecem-me, outros não, ou simplesmente ouviram de mim, ou de outros a meu respeito alguma coisa, mas os seus ouvidos não me auscultam o coração, onde eu sou o que sou. Querem, pois, ouvir-me confessar quem sou no interior, para onde não podem lançar o olhar, o ouvido ou a mente. Querem-no, contudo, dispostos a acreditar. Poder-me-ão conhecer? A caridade, porém, que os torna justos, diz-lhes que eu, ao confessar-me, não minto. É ela quem os faz acreditar em mim. O fruto das confissões. Querem ouvir-me, mas com que fruto? Desejarão congratular-se comigo, ouvindo quanto a vossa graça me aproximou de vós? Desejarão orar por mim, sabendo quanto o peso dos meus pecados me faz atrasar na virtude? Bem, mostrar-lhes-ei quem sou, já não é pequeno fruto, Senhor meu Deus, que muitos vos rendam graças por mim, e que numerosas pessoas vos implorem em meu favor. Oxalá que o coração dos meus irmãos ame em mim o que ensinais a amar, e igualmente aborreça o que ensinais a aborrecer. Que isso brote de um coração fraterno, não de um coração estranho, nem de filhos espúrios, cuja boca falou vaidade, e cuja direita é mão de iniquidade. Faça isso, um coração fraterno, que se alegre comigo quando me aprova, e se entristeça quando me desaprova, porque igualmente me ama, quer me aprove, quer me desaprove. A estes é que me revelarei. Respirem eles nas minhas ações boas e suspirem nas más. As ações boas são obras e dons vossos, as más são delitos meus e juízos vossos. Respirem nas ações boas e suspirem nas más. Subam à vossa presença hinos e lágrimas destes corações fraternos, que são os vossos turíbulos. Vós, Senhor, deleitado com os perfumes do vosso santo templo, tende piedade de mim, segundo a vossa grande misericórdia, por causa do vosso nome. Se nunca abandonais as obras começadas, aperfeiçoai o que em mim há incompleto. O fruto das minhas confissões é ver não o que fui, mas o que sou. Confesso-vos isto, com íntima exultação e temor, com secreta tristeza e esperança, não só diante de vós, mas também diante de todos os que creem em vós, dos que participam da mesma alegria e, como eu, estão sujeitos à morte, dos que são meus concidadãos e peregrinam neste mundo, e, enfim, diante dos que me precedem, que me seguem ou me acompanham no caminho da vida. Estes são os vossos servos,
os meus irmãos, aos quais constituísseis vossos filhos e meus senhores, a eles me mandasse servir, se quisesse viver de vós e convosco. Mas esta ordem dir-me-ia pouco, se o vosso verbo, antes de me preceituar com palavras, não fosse à frente com obras. Eu cumpro-a com fatos e palavras, faço-o ao abrigo das vossas asas, porque o perigo seria grande se, debaixo das vossas asas, a minha alma não vos estivesse sujeita, e a minha fraqueza vos não fosse conhecida. Sou uma criancinha, mas meu Pai vive sempre, e é para mim o tutor idôneo. Foi Ele quem me gerou, e é Ele quem me protege. Vós sois todo o meu bem. Vós, onipotente, que estáis comigo, mesmo antes de eu estar convosco, revelarei, pois, àqueles a quem me mandais servir, não o que fui, mas o que já sou e o que ainda sou. Mas não me julgo a mim mesmo. Seja, pois, escutado assim. A ignorância humana. Vós, Senhor, podeis julgar-me, porque ninguém conhece o que se passa no homem, senão o seu espírito que nele reside. Há, porém, coisas no homem que nem sequer o espírito que nele habita conhece. Mas vós, Senhor, que o criastes, sabeis todas as suas coisas. Eu, ainda que diante de vós, me despreze e me tenha na conta de terra e cinza, sei de vós algumas coisas que não conheço de mim. Nós agora vemos como por um espelho, em enigma, e não ainda face a face. Por isso, enquanto peregrino, longe de vós estou mais presente a mim do que a vós. Sei que em nada podeis ser prejudicado, mas ignoro a que tentações posso ou não posso resistir. Todavia, tem esperança, porque sois fiel, e não permitis que sejamos tentados acima das próprias forças. Com a tentação, dais-nos também os meios para podermos suportar. Confessarei, pois, o que sei de mim, e confessarei também o que de mim ignoro, pois o que sei de mim só o sei porque vós me iluminais, e o que ignoro, ignorá-lo-ei, somente enquanto as minhas trevas se não transformarem em meio-dia na vossa presença. Quem é Deus? A minha consciência, Senhor, não duvida, antes tenha certeza de que vos amo. Feristes-me o coração com a vossa palavra, e amei-vos. O céu, a terra e tudo que neles existe, dizem-me por toda parte que vos ame. Não cessam de o repetir a todos os homens, para que sejam inexcusáveis. Compadecer-vos-eis mais profundamente daquele de quem já vos compadecestes, e concedereis misericórdia àquele para quem já fostes misericordioso. De outro modo, o céu e a terra só a surdos cantariam os vossos louvores. Que amo eu, quando vos amo. Não amo a formosura corporal, nem a glória temporal, nem a claridade da luz, tão amiga destes meus olhos, nem as doces melodias das canções de todo gênero, nem o suave cheiro das flores, dos perfumes ou dos aromas, nem o maná ou o mel, nem os membros tão flexíveis aos abraços da carne. Nada disto amo, quando amo meu Deus. E, contudo, amo uma luz, uma voz, um perfume, um alimento e um abraço, quando amo meu Deus. Luz, voz, perfume e abraço do homem interior, onde brilha para minha alma uma luz que nem o espaço contém, onde ressoa uma voz que o tempo não arrebata, onde se exala um perfume que o vento não esparge, onde se saboreia uma comida que a sofreguidão não diminui, onde se sente um contato que a saciedade não desfaz. Eis o que amo, quando amo o meu Deus. Quem é Deus?
Perguntei-o à terra e disse-me, eu não sou, e tudo que nela existe respondeu-me o mesmo. Interroguei o mar, os abismos e os répteis animados e vivos, e responderam-me, não somos o teu Deus, busca-o acima de nós. Perguntei aos ventos que o sopram, e o ar, com os seus habitantes, respondeu-me, Anaxímenes está enganado, eu não sou o teu Deus. Interroguei o céu, o sol, a lua e as estrelas, e disseram-me, nós também não somos o Deus que procuras. Disse a todos os seres que me rodeiam às portas da carne, já que não sois o meu Deus, falai-me do meu Deus, dizei-me ao menos alguma coisa dele. E exclamaram com alarido, foi ele quem nos criou. A minha pergunta consistia em contemplá-las. A sua resposta era a sua beleza. Dirigi-me então a mim mesmo e perguntei-me, e tu quem és? Um homem, respondi, servem-me um corpo e uma alma. O primeiro é exterior, a outra interior. Destas duas substâncias, a qual deveria eu perguntar quem é o meu Deus, que já tinha procurado com o corpo, desde a terra ao céu, até onde pude enviar como mensageiros os raios dos meus olhos. Há a parte interior, que é a melhor. Na verdade, a ela é que os mensageiros do corpo remetiam como a um presidente ou juiz, as respostas do céu, da terra e de todas as coisas que neles existem, e que diziam, não somos Deus, mas foi Ele quem nos criou. O homem interior conheceu esta verdade pelo ministério do homem exterior. Ora, eu, homem interior, alma, eu conhecia também pelo sentido do corpo. Perguntei pelo meu Deus, a massa do universo, e respondeu-me, não sou eu, mas foi Ele quem me criou. Mas não se manifesta esta beleza a todos os que possuem sentidos perfeitos? Porque não fala a todos do mesmo modo. Os animais, pequenos ou grandes, veem a beleza, mas não a podem interrogar. Não lhes foi dada a razão, juiz que julga o que os sentidos lhe anunciam. Os homens, pelo contrário, podem-na interrogar, para verem as perfeições invisíveis de Deus, considerando-as nas obras criadas. Submetem-se, todavia, a estas pelo amor, e assim já não as podem julgar. Nem a todos os que as interrogam respondem as criaturas, mas só aos que as julgam. Não mudam a voz, isto é, a beleza, se um a vê simplesmente, enquanto o outro a vê e a interroga. Não aparecem a um de uma maneira e a outro doutra, mas aparecendo a ambos do mesmo modo, para um é muda e para outro fala, ou antes fala a todos, mas somente a entendem aqueles que comparam a voz vinda de fora com a verdade interior. Ora, a verdade diz-me, o teu Deus não é o céu, nem a terra, nem corpo algum, e a natureza deles exclama, repara que a matéria é menor na parte que no todo. Por isso te digo, ó minha alma, que és superior ao corpo, porque vivificas a matéria do teu corpo, dando-lhe vida, o que nenhum corpo pode fazer a outro corpo. Além disso, teu Deus é também para ti, vida da tua vida, ultrapassando a força corpórea. Que amo então, quando amo o meu Deus, quem é aquele que está no cimo da minha alma? Pela minha própria alma, hei de subir até ele. Ultrapassarei a força com que me prende ao corpo e com que encho de vida o meu organismo. Mas não é com essa vida que encontro meu Deus, porque, nesse caso, também o cavalo e a mula, que não têm inteligência, o encontrariam, pois possuem essa mesma força que lhes vivifica os corpos. Há, portanto, outra força que não só vivifica, mas também sensibiliza a carne que o Senhor me criou, mandando aos olhos que não ouçam e ao ouvido que não veja,
mas aos primeiros que vejam, e a este que ouça, e a cada um dos restantes sentidos, o que é próprio dos seus lugares e ofícios. Por eles que eu, Espírito Uno, realizo as diversas funções. Na minha investigação, ultrapassei ainda esta força que igualmente o cavalo e a mula possuem, visto que também sentem por meio do corpo o palácio da memória. Transporei então esta força da minha natureza, subindo por degraus até aquele que me criou. Chego aos campos e vastos palácios da memória, onde estão tesouros de inumeráveis imagens, trazidas por percepções de toda espécie. Aí está também escondido tudo o que pensamos, quer aumentando, quer diminuindo, ou até variando de qualquer modo os objetos que os sentidos atingiram. Enfim, jaz aí tudo o que se lhes entregou e depois, se é que o esquecimento ainda o não absorveu e sepultou. Quando lá entro, mando comparecer diante de mim todas as imagens que quero. Umas apresentam-se imediatamente, outras fazem-me esperar por mais tempo, até serem extraídas, por assim dizer, de certos receptáculos ainda mais recônditos. Outras irrompem aos turbilhões, e enquanto se pede e se procura uma outra, saltam para o meio, como que a dizerem: não seremos nós? Eu então, com a mão do Espírito, afasto-as do rosto da memória, até que se desanuvie o que quero, e do seu esconderijo a imagem apareça à vista. Outras imagens ocorrem-me com facilidade e em série ordenada, à medida que as chamo. Então as precedentes cedem o lugar às seguintes, e ao cedê-lo escondem-se, para de novo avançarem quando eu quiser. É o que acontece quando digo alguma coisa decorada. Lá se conservam distintas e classificadas todas as sensações que entram isoladamente pela sua porta. Por exemplo, a luz, as cores e as formas dos corpos penetram pelos olhos, todas as espécies de sons pelos ouvidos, todos os cheiros pelo nariz, todos os sabores pela boca. Enfim, pelo tato entra tudo que é duro, mole, quente, frio, brando ou áspero, pesado ou leve, tanto extrínseco como intrínseco ao corpo. O grande receptáculo da memória, sinuosidades secretas e inefáveis, onde tudo entra pelas portas respectivas e se aloja sem confusão, recebe todas estas impressões, para as recordar e revistar quando for necessário. Todavia, não são os próprios objetos que entram, mas as suas imagens, imagens das coisas sensíveis, sempre prestes a oferecer-se ao pensamento que as recorda. Quem poderá explicar o modo como elas se formaram, apesar de se conhecer por que sentidos foram recolhidas e escondidas no interior? Pois mesmo quando me encontro em trevas e silêncio, posso representar na memória, se quiser, as cores e distinguir o branco do preto e todas as mais entre si. Os sons não invadem, nem perturbam as imagens que aí se encontrarem. Estão como que escondidos e retirados. Se me apetece chamá-los, imediatamente se apresentam. Então, estando a língua em repouso e a garganta em silêncio, canto o que me apraz. Aquelas imagens das cores que, não obstante, lá continuam, não se interpõem, nem me interrompem quando manejo este outro tesouro que entrou pelos ouvidos. Do mesmo modo, conforme me agrada, recordo as restantes percepções que foram reunidas e acumuladas pelos outros sentidos. Assim, sem cheirar nada, distingo o perfume dos lírios do das violetas, ou então, sem provar nem apalpar, apenas pela lembrança,
Prefiro o mel ao arrobe e o macio ao áspero. Tudo isto realizo no imenso palácio da memória. Aí estão presentes o céu, a terra e o mar, com todos os pormenores que neles pude perceber pelos sentidos, exceto os que já esqueci. É lá que me encontro, a mim mesmo, e recordo as ações que fiz, o seu tempo, lugar e até os sentimentos que me dominavam ao praticá-las. É lá que estão também todos os conhecimentos que recordo, aprendidos ou pela experiência própria, ou pela crença no testemunho de outrem. Deste conjunto de ideias, tiro analogias de coisas por mim experimentadas ou em que acreditei, apoiado em experiências anteriores. Teço umas e outras com as passadas, medito as ações futuras, os acontecimentos, as esperanças. Reflito em tudo, como se me estivesse presente. Farei isto e aquilo, digo no meu interior, nesse seio imenso do espírito, repleto de imagens, de tantas e tão grandes coisas. Tiro esta ou aquela conclusão. Se sucedesse tal e tal acontecimento. Afaste Deus esta ou aquela calamidade. Eis o que exclamo dentro de mim. Ao dizer isso, tenho presentes as imagens de tudo o que exprime a aurida do tesouro da memória, pois se faltassem absolutamente nada disto poderia dizer. É grande esta força da memória, imensamente grande. Ó meu Deus, é um santuário infinitamente amplo. Quem o pode sondar até ao profundo? Ora, esta potência é própria do meu espírito e pertence à minha natureza. Não chego, porém, a apreender todo o meu ser. Será porque o espírito é demasiado estreito para se conter a si mesmo? Então, onde está o que de si mesmo não encerra? Estará fora e não dentro dele? Mas como é que o não contém? Este ponto faz brotar em mim uma admiração sem limites que me subjuga. Os homens vão admirar os píncaros dos montes, as ondas alterosas do mar, as largas correntes dos rios, a amplidão do oceano, as órbitas dos astros, e nem pensam em si mesmos. Não se admiram de eu ter falado agora de todas essas coisas num tempo em que as não via com os olhos. Ora, não poderia falar delas se dentro da minha memória, nos espaços tão vastos como se fora de mim os visse, não observasse os montes, as ondas dos rios, os astros que contemplei e o oceano em que acredito, por testemunho alheio. Mas ao presenciá-los com os olhos, não os absorvi com a vista. Residem em mim, não os próprios objetos, mas as suas imagens. Conheço com que sentido do corpo me foi impressa cada imagem. A memória intelectual não é só isto que a capacidade imensa da minha memória encerra. Também lá se encontra tudo o que não esqueci, aprendido nas artes liberais. Estes conhecimentos estão como que retirados num lugar mais íntimo que não é lugar. Ora, eu não trago comigo as suas imagens, mas as próprias realidades, as noções de literatura, de dialética, as diferentes espécies de questões e todos os conhecimentos que tenho a este respeito existem também na minha memória, mas de tal modo que, se não retivesse a imagem, deixaria fora o objeto. Neste caso, sucederia como a voz que ressoa e logo passa, deixando nos ouvidos a impressão de um rastro que nola faz recordar, como se continuasse a ressoar, quando na realidade já não ressoa. Sucederia como ao perfume que, ao passar e desvanecer-se nos ares, afeta o olfato, donde transmite para a memória a sua imagem, que se reproduz com a lembrança. Como no alimento que no estômago perde o sabor, mas parece conservá-lo na memória. Finalmente, como acontece a qualquer objeto
que o corpo sente pelo tato e que a memória imagina, mesmo quando afastado de nós. De fato, todas estas realidades não nos penetram na memória, só as suas imagens é que são recolhidas com espantosa rapidez e dispostas, por assim dizer, em células admiráveis, donde admiravelmente são tiradas pela lembrança. A memória e os sentidos. Quando ouço dizer que há 3 espécies de questões, a saber, se uma coisa existe, uncit, qual a sua natureza, quid sit, e qual a sua qualidade, quale sit, retenho as imagens dos sons de que se formaram estas palavras, e vejo que eles passaram com ruído através do ar, e já não existem. Não foi por nenhum dos sentidos do corpo que atingi essas coisas significadas nestes sons, nem as vi em parte nenhuma, a não ser no meu espírito. Escondi na memória, não as suas imagens, mas os próprios objetos, que digam, se podem, por onde entraram em mim, percorrendo todas as portas do corpo. Não consigo saber por qual entraram. Os olhos dizem, se eram coloridas, fomos nós que anunciamos. Replicam os ouvidos, ressoaram, foram por nós comunicadas. Declara o olfato, se tinham cheiro, passaram por mim. Afirma ainda o sentido do gosto. Se não tinham sabor, nada me perguntes. E o tato, se não eram sensíveis, não as apalpei. E se as não apalpei, não as pude indicar. Donde e por que parte me entraram na memória? Ignoro-o, porque quando as aprendi, não acreditei nelas, fiado num parecer alheio, mas reconheci as existentes em mim, admitindo-as como verdadeiras. Entreguei-as ao meu espírito como quem as deposita, para depois as tirar quando quiser. Estavam lá, portanto, mesmo antes de as aprender, mas não estavam na minha memória. Onde estavam então? Porque as conheci, quando disse, sim, é verdade, senão porque já existiam na minha memória, mas tão retiradas e escondidas, em concavidades secretíssimas, estavam que não poderia talvez pensar nelas, se dali não fossem arrancadas por alguém que me advertisse. A memória e as ideias inatas. Por esta razão, aprender estas noções de que não aurimos as imagens pelos sentidos, mas que sem imagens vemos no nosso interior tais como são, em si mesmas, achamos que consiste apenas em coligir pelo pensamento aquelas coisas que a memória encerrava, dispersas e desordenadas, e em obrigá-las pela força da atenção a estarem sempre como que à mão e a apresentarem-se com facilidade ao esforço costumado do nosso espírito. Quantas dessas espécies nos traz a nossa memória, as quais já antes havíamos encontrado, e, como já me exprimi, as tivemos como que à mão. Nós somos de parecer que já aprendemos e conhecemos estas coisas, mas se deixar de as recordar, ainda que seja por pequeno espaço de tempo, de novo emergem, e como que se escapam para esconderijos mais profundos. E assim, como se fossem novos, é necessário pensar segunda vez nesses conhecimentos existentes na memória, pois não tem outra habitação, e juntá-los cogenda novamente para que se possa saber. Que dizer, precisamos de os coligir, coligenda, subtraindo-os a uma espécie de dispersão. E daqui, cogenda, cogo, é que vem cogitare, pois cogo e cogito são como ago e agito, fácil e facito. Porém, a inteligência reivindicou como próprio este verbo cogito, de tal maneira que só ao ato de coligir, coligere, isto é, ao ato de juntar, cogere, no espírito,
e não em qualquer parte, é que propriamente se chama pensar, cogitare. A memória e as matemáticas. Do mesmo modo, a memória contém as noções e as regras inumeráveis dos números e das dimensões. Não foram os sentidos quem nos gravou estas ideias, porque estas não têm cor nem som, nem cheiro nem gosto, nem são táteis. Quando delas se fala, ouço os sons das palavras que as significam, mas os números são uma coisa e as ideias que exprimem outra. Os primeiros soam diferentemente em grego e em latim, porém as ideias nem são gregas nem latinas, nem de nenhuma outra língua. Vi linhas traçadas por artistas, tão adelgaçadas como um fio de aranha, mas essas linhas materiais são diferentes das imagens que os olhos carnais me anunciaram. Quem quer pode conhecê-las e representá-las interiormente, sem ter necessidade de pensar num corpo, por todos os sentidos corporais. É que cheguei também ao conhecimento dos números, mas esses números com que contamos são bem diferentes, não são as imagens dos números sensíveis, por conseguinte, são mais reais. Ria-se de mim quem não compreender estas coisas que exponho. Eu terei compaixão de quem escarneça de mim. A memória lembra-se de se lembrar. Conservo tudo isso na memória e, bem assim, o modo por que o aprendi. Retenho na memória as muitas disputas que ouvi, cheias de erros contra estas verdades. Ainda que falsas, não é falso lembrar-me delas. Recordo-me também ter sabido, nessas disputas, discernir as verdades das falsidades. Agora vejo que as distingo do modo inteiramente diferente daqueles com que as distingui tantas vezes, quando com frequência as considerava. Recordo-me, portanto, de muitas vezes ter compreendido isto, e o que agora entendo e distingo, conservo-o na memória, para depois me lembrar de que agora o entendi. Por isso lembro-me de que me lembrei, e assim, se mais tarde me lembrar de que agora pude recordar estas coisas, será pela força da memória. A lembrança dos afetos da alma. Encerro também na memória os afetos da minha alma, não da maneira como sente a própria alma, quando os experimenta, mas de outra muito diferente, segundo exige a força da memória. De fato, não estando agora alegre, recordo-me de ter estado contente. Sem tristeza, recordo a amargura passada. Repasso sem temor o medo que outrora senti. E sem ambição, recordo a antiga cobiça. Algumas vezes, pelo contrário, evoco com alegria as tristezas passadas e com amargura relembro as alegrias. Não é de admirar, tratando-se do corpo, porque o espírito é uma coisa e o corpo é outra. Por isso, se recordo, cheio de gozo, as dores passadas do corpo, não é de admirar, porém aqui o espírito é a memória. Efetivamente, quando confiamos a alguém qualquer negócio, para que se lhe grave na memória, dizemos-lhe: vê lá, grava-o bem no teu espírito. E quando nos esquecemos, exclamamos: não o conservei no espírito. Ou então, escapou-se-me do espírito. Portanto, chamamos espírito à própria memória. Sendo assim, porque será que ao evocar com alegria as minhas tristezas passadas, a alma contém a alegria e a memória a tristeza, de modo que a minha alma se regozija com a alegria que em si tem, e a memória se não entristece com a tristeza que em si possui. Será porque não faz parte da alma. Quem se atreverá a afirmá-lo? Não há dúvida que a memória é como o ventre da alma. A alegria, porém, e a tristeza são o seu alimento, doce ou amargo. Quando tais emoções se confiam à memória,
podem ali encerrar-se, depois de terem passado, por assim dizer, para esse estômago, mas não podem ter sabor. É ridículo considerar estas coisas como idênticas. Contudo, também não são inteiramente dessemelhantes. Reparai que me apoio na memória, quando afirmo que são 4 as perturbações da alma: o desejo, a alegria, o medo e a tristeza. Qualquer que seja o raciocínio que possa fazer, dividindo cada uma delas pelas espécies dos seus gêneros e definindo-as, aí encontro o que dizer e declaro-o depois, mas não me altero com nenhuma daquelas perturbações quando as relembro com a memória. Ainda antes de eu as recordar e revolver, já lá estavam. Por isso consegui, mediante a lembrança, arrancá-las dali. Assim como a comida, graças à ruminação, sai do estômago, assim também elas saem da memória, devido à lembrança. Então, por que é que o disputador, ou aquele que se vai recordando, não sente na boca do pensamento a doçura da alegria, nem a amargura da tristeza? Porventura, nisto é dessemelhante o que não é semelhante em todos os seus aspectos. Quem de nós falaria voluntariamente da tristeza e do temor, se fôssemos obrigados a entristecer-nos e a temer sempre que falamos de tristeza ou temor? Contudo, não os traríamos à conversa, se não encontrássemos na nossa memória não só os sons destas palavras, conforme as imagens gravadas em nós pelos sentidos corporais, mas também a noção desses mesmos sentimentos. As noções não as alcançamos por nenhuma porta da carne, mas foi o Espírito que, pela experiência das próprias emoções, as sentiu e confiou à memória, ou então foi a própria memória que as reteve, sem que ninguém lhas entregasse. A memória das coisas ausentes. Quem poderá facilmente explicar se esta recordação se produz por meio de imagens ou não? Pronuncio o nome, por exemplo, de pedra ou de sol, quando tais objetos me não estão presentes aos sentidos. É claro que as suas imagens estão-me presentes na memória. Evoco a dor corporal. Se nada me dói, não a posso ter presente. Contudo, se a sua imagem me não estivesse presente na memória, eu não sabia o que dizia e, ao raciocinar, não a distinguiria do prazer. Profiro o nome de saúde corporal, quando estou bom de saúde. Aqui já tenho presente o próprio objeto. Porém, se a sua imagem não residisse na minha memória, de modo nenhum poderia recordar a significação que tem o som desta palavra. Os doentes, ao ouvirem o nome saúde, não saberiam de que se trata, se a força da memória lhes não conservasse a própria imagem, embora a realidade esteja longe do corpo. Pronuncio os nomes dos números, porque contamos. Ficam-me presentes na memória, não as suas imagens, mas os próprios números. Evoco a imagem do sol e logo se me apresenta na memória. Neste caso, eu não recordo a imagem de uma imagem, mas a própria imagem. É ela que se me apresenta quando a relembro. Nomeio a palavra memória e reconheço o que nomeio. Onde eu reconheço, senão na própria memória, mas então está ela presente a si mesma, pela sua imagem, e não por si própria. A memória lembra-se do esquecimento, e mesmo quando falo no esquecimento, reconheço o que pronuncio. Como poderia reconhecê-lo, se dele me não lembrasse? Não falo do som desta palavra, mas do objeto que exprime. Se eu esquecesse, não me poderia lembrar do que esse som significava. Ora, quando me lembro da memória, esta fica presente a si, por si mesma. Quando me lembro do esquecimento,
estão ao mesmo tempo presentes o esquecimento e a memória que faz com que me recorde e o esquecimento que lembro. Que é esquecimento, senão a privação da memória? E como é, então, que o esquecimento pode ser objeto da memória, se quando está presente não me posso recordar? Se nós retemos na memória aquilo de que nos lembramos, e se nos é impossível, ao ouvir a palavra esquecimento, compreender o que ela significa, a não ser que dele nos lembremos, conclui-se que a memória retém o esquecimento. A presença do esquecimento faz com que o não esqueçamos, mas quando está presente, esquecemo-nos. Não se deverá concluir que o esquecimento, quando o recordamos, está presente na memória, não por si mesmo, mas por uma imagem sua? De fato, se ele estivesse presente por si mesmo, faria com que o não lembrássemos, mas o esquecêssemos. Quem poderá penetrar? Quem poderá compreender o modo como isto se realiza? Eu, Senhor, cogito este problema, trabalho em mim mesmo, transformei-me numa terra de dificuldades e de suor copioso. Agora já não escalo as regiões do firmamento, não meço as distâncias dos astros, não procuro as leis do equilíbrio da terra. Sou eu que me lembro, eu, o meu espírito. Não é de admirar que esteja longe de mim tudo o que não sou eu. Todavia, que há mais perto de mim do que eu mesmo, nem sequer chego a compreender a força da minha memória, sem a qual não poderia pronunciar o meu próprio nome. Que direi eu, pois, quando tenho a certeza de que me lembro do esquecimento? Poderei afirmar que não existe na minha memória aquilo de que me não lembro, ou então que o esquecimento está na minha memória para que o não esqueça. Ambas essas hipóteses são, em extremo, absurdas. Vejamos, pois, a terceira, que antes insinuei. Com que fundamento posso arbitrar que é a imagem do esquecimento e não o próprio esquecimento que está gravado na memória, quando dele me lembro? Como poderei afirmar tal hipótese se, quando a imagem de qualquer objeto se nos imprime na memória, é preciso que primeiro o próprio objeto nos esteja presente, para que nos possa ser gravada a imagem? É assim que relembro Cartago, todos os lugares em que estive, os rostos das pessoas que vi, todos os objetos anunciados pelos outros sentidos, e, do mesmo modo, a saúde e as dores do próprio corpo. Quando a memória tinha estas coisas presentes, tomou-lhes as imagens, para eu depois as poder contemplar e repassar no espírito, ao recordá-las quando ausentes. Se, pois, é pela imagem, e não por si mesmo, que o esquecimento se enraiza na memória, foi preciso que se achasse presente, para que a memória pudesse captar a imagem. Como pôde o esquecimento, quando estava presente, gravar a sua imagem na memória, se ele, com a sua presença, apaga tudo o que lá encontra impresso? Enfim, seja como for, apesar de ser inexplicável e incompreensível o modo como se realiza este fato, estou certo de que me lembro do esquecimento, que nos varre da memória tudo aquilo de que nos lembramos. Da memória a Deus. Grande é a potência da memória, ó meu Deus, tem não sei que de horrendo, uma multiplicidade profunda e infinita, mas isto é o Espírito, sou eu mesmo, e que sou eu, ó meu Deus, qual é a minha natureza? Uma vida variada, de inumeráveis formas com amplidão imensa. Eis-me nos campos da minha memória, nos seus antros e cavernas, sem número, repletas ao infinito de toda espécie de coisas que lá estão gravadas, ou por imagens como os corpos, ou por si mesmas como as ciências e as artes, ou então por não sei que noções e sinais, como os movimentos da alma, os quais, ainda quando a não agitam, se enraizam na memória,
posto que esteja na memória tudo que está na alma. Percorro todas essas paragens, vou por aqui e por ali, penetro por toda parte quanto eu posso, sem achar fim. Tão grande é a potência da memória e tal o vigor da vida que reside no homem vivente e mortal. Que farei, ó meu Deus, ó minha verdadeira vida? Transporei esta potência que se chama memória. Transpolá-ei para chegar até vós, ó minha doce luz, que me dizeis, subindo em espírito até vós, que morais lá no alto, acima de mim. Transporei esta potência que se chama memória. Quero alcançar-vos, por onde podeis ser atingido, e prender-me a vós, por onde for possível. Os animais e as aves têm também memória. De outro modo, não poderiam regressar aos covis e ninhos, nem fariam muitas outras coisas a que estão acostumados. Sem a memória, não poderiam contrair hábitos nenhuns. Passarei, pois, além da memória, para poder atingir aquele que me distinguiu dos animais e me fez mais sábio que as aves do céu. Passarei, então, para além da memória, para vos encontrar. Mas onde, ó bondade verdadeira e suavidade segura, para vos encontrar? Mas onde? Se vos encontro sem a memória, estou esquecido de vós, e como vos hei de lá encontrar, se não me lembro de vós? A lembrança do objeto perdido. A mulher que perdera a dracma e a procurou com a lanterna, não a teria encontrado se dela não lembrasse. Tendo-a depois achado, como saberia se era aquela, se dela se não recordasse já? Lembro-me de ter procurado muitos objetos perdidos e de os ter encontrado. Sei o porquê. Se ao procurar algum desses objetos me perguntavam, é este? Não será talvez aquele? Respondia sempre, não é, até aparecer o que buscava. Se já me não recordasse desse objeto, fosse ele qual fosse, poder-me-iam apresentar que eu não o descobriria, por não o poder reconhecer. É sempre o que sucede quando procuramos e encontramos alguma coisa perdida. Se por acaso um objeto, por exemplo, um corpo qualquer visível, nos desaparece dos olhos e não da memória, conservamos a sua imagem lá dentro e procuramo-lo até se nos oferecer à vista. Quando for encontrado, reconhecemo-lo pela imagem que ficara dentro. Não dizemos ter achado uma coisa que se perdera, se a não conhecemos, nem a podemos conhecer, se dela nos não lembramos. Esse objeto desaparecera para os olhos que a memória conservara. O que é a reminiscência? Quando a própria memória perde qualquer lembrança, como sucede quando nos esquecemos e procuramos lembrar-nos, onde é que afinal a procuramos, senão na mesma memória? E se esta casualmente nos apresenta uma coisa por outra, repelimo-la, até nos ocorrer o que buscamos. Apenas nos ocorre e exclamamos, é isto. Ora, não soltaríamos tal exclamação, se não conhecêssemos esse objeto, nem o reconheceríamos, se dele nos não lembrássemos. É certo, portanto, que o tínhamos esquecido. Poder-se-ia também dizer que esse objeto não fugira totalmente, mas que nós, por meio da parte que nos ficou impressa, procurávamos a outra. Com efeito, a memória sentia que já não podia resolver em conjunto o que conjuntamente costumava, e, truncada no seu hábito e a cochear, exigia a entrega da parte que lhe faltava. O mesmo sucede quando uma pessoa conhecida se nos depara à vista ou ao pensamento e, esquecidos do seu nome, o procuramos. Ao ocorrer-nos outro nome, não o ligamos a tal pessoa porque nunca nos acostumamos a associá-los no nosso pensamento. Por isso, afastamos esse nome, até se nos apresentar aquele que, simultânea e perfeitamente, concorde com o conhecimento habitual.
donde nos vem esse nome, senão da própria memória? Supondo que o conhecemos por advertência doutrem, ainda é dela que nos vem, porque não o reconhecemos como novo conhecimento, senão que, recordando-o, aprovamos ser esse o nome que nos disseram. Se apagou completamente do espírito, não nos lembramos dele, ainda que nos avisem, mas aquilo de que nos lembramos ter esquecido, ainda o não esquecemos inteiramente. Por isso, não podemos procurar um objeto perdido, se dele nos esquecemos totalmente. Como procurar a felicidade? Então, como vos hei de procurar, Senhor? Quando vos procuro, meu Deus, busco a vida feliz. Procurar-vos-ei, para que a minha alma viva. O meu corpo vive da minha alma, e esta vive de vós. Como procurar, então, a vida feliz? Não a alcançarei, enquanto não exclamar: basta, ei-la. Mas onde poderei dizer estas palavras? Como procurar essa felicidade? Como? Pela lembrança, como se a tivesse esquecido, e como se agora me recordasse de que a esqueci? Pelo desejo de travar conhecimento como a vida para mim incógnita, ou porque nunca cheguei a conhecer, ou porque já esqueci tão completamente que nem sequer me lembro de a ter esquecido? Então, não é feliz aquela vida que todos desejam, sem haver absolutamente ninguém que a não queira? Onde a conheceram para assim a desejarem? Onde a viram para amarem? Que a possuímos é certo, agora o modo é que eu não sei. Há uma maneira diferente de ser feliz, quando cada um possui a felicidade em concreto. Há quem seja feliz, simplesmente em esperança. Estes possuem a felicidade do modo inferior ao daqueles que já são realmente felizes, mas ainda assim estão muito melhor que aqueles que não têm nem a felicidade, nem a sua esperança. Mesmo estes devem experimentá-la de qualquer modo, porque, no caso contrário, não desejariam ser felizes. Ora, é absolutamente certo que eles o querem ser. Não sei como conheceram a felicidade, nem por que noção a aprenderam. O que me preocupa é saber se essa noção habita na memória. Se lá existe, é sinal de que alguma vez já fomos felizes. Eu agora não procuro indagar se fomos todos felizes individualmente, ou se fomos somente naquele homem que primeiro pecou, em que todos morremos e nascemos na infelicidade. O que eu quero saber é se a vida feliz reside ou não na memória. Se a não conhecêssemos, não a podíamos amar. Mal ouvimos este nome, felicidade, imediatamente temos de confessar que é isso mesmo o que apetecemos. Não nos deleitamos simplesmente com o som da palavra. Quando um grego ouve pronunciar esse vocábulo em latim, não se deleita porque ignora o sentido, mas nós deleitamo-nos, e ele também se deleita se ouve em grego, porque a felicidade real não é grega nem latina, mas os gregos, os latinos e os homens de todas as línguas têm um desejo ardente de a alcançar. E assim, se fosse possível perguntar-lhes a uma só voz se queriam ser felizes, todos, sem hesitação, responderiam que sim, o que não aconteceria se a memória não conservasse a própria realidade, significada nessa palavra, a lembrança da felicidade. Quem recorda esta felicidade, recordá-la-á como a cidade de Cartago, quem a viu? Não, a felicidade não é um corpo, e por isso não se vê com os olhos. Lembramo-la então como quem lembra números? Não, porque a estes quem já os conhece não os procura adquirir. Ora, nós, tendo conhecimento da felicidade, amamo-la. Mais ainda, queremos possuí-la para sermos felizes. Lembramo-la talvez como a eloquência? Também não, porque muitos, ao ouvirem pronunciar a palavra eloquência,
recordam logo a sua realidade e desejam ser eloquentes, eles que ainda o não são e que possuem já qualquer ideia de eloquência. Pelos sentidos corporais, prestaram atenção a outros oradores. Foi por isso que se deleitaram e agora desejam também ser eloquentes. É certo que não se deleitariam com a eloquência se não a conhecessem por qualquer noção interior, nem a quereriam alcançar, se com ela se não deleitassem. Porém, não é pelos sentidos corporais que descobrimos a vida feliz nos outros. Recordá-la-emos, então, como a alegria? Sim, talvez. Eu lembro-me da alegria passada, mesmo quando estou triste e penso na felicidade, quando me encontro desolado. Nunca vi, nem ouvi, nem cheirei, nem gostei, nem apalpei a alegria com os sentidos corporais. Simplesmente a experimentei na alma, quando me alegrei. A ideia de alegria enraizou-se-me na memória, para mais tarde a poder recordar, umas vezes com enfado, outras com saudade, segundo as circunstâncias em que me lembro de ter estado alegre. Assim, por exemplo, inundei-me de gozo em ações torpes que agora, ao lembrá-las, detesto e aborreço. Ou então, alegrei-me em atos legítimos e honestos, que lembro agora com saudade, como os não tenho já presentes. Evoco com tristeza essa antiga alegria, onde quando experimentei a vida feliz, para poder recordar, amar e desejar. Não sou eu o único, nem são poucos os que a desejam. Todos, absolutamente todos, querem ser felizes. Se não conhecêssemos a vida feliz por uma noção certa, não a desejaríamos com tão firme vontade. Que significa isto? Se perguntarmos a 2 homens se querem alistar-se no exército, é possível que um responda que sim, outro que não. Porém, se lhes perguntarmos se querem ser felizes, ambos dizem logo, sem hesitação, que sim, que o desejam, porque tanto o que quer ser militar como o que não quer tem um só fim em vista, o serem felizes. Opta um por um emprego e outro por outro, mas ambos são unânimes em quererem ser felizes, como seriam também se lhes perguntassem se queriam ter alegria. De fato, já chamam felicidade a alegria, ainda que um siga por um caminho e outro por outro. Esforçam-se por chegar a um só fim, que é alegrarem-se. Como ninguém pode dizer que não experimentou a alegria, encontramo-la na memória e reconhecemo-la sempre que dela ouvimos falar. A alegria é só Deus. Longe de mim, Senhor, longe do coração deste vosso servo, que se confessa a vós, ou julgar-se feliz, seja com que alegria for. Há uma alegria que não é concedida aos ímpios, mas só àqueles que desinteressadamente vos servem. Essa alegria sois vós. A vida feliz consiste em nos alegrarmos em vós, de vós e por vós. Eis a vida feliz, e não a outra. Os que julgam que existe outra, apegam-se a uma alegria que não é a verdadeira. Contudo, a sua vontade jamais se afastará de alguma imagem de alegria. A felicidade na verdade. Poderemos então concluir que nem todos querem ser felizes, porque há alguns que não querem alegrar-se em vós, que sois a única vida feliz? Não, todos querem uma vida feliz. Mas como a carne combate contra o espírito e o espírito contra a carne, muitos não fazem o que querem, mas entregam-se àquilo que podem fazer. Com isso se contentam, porque aquilo que não podem realizar, não o querem com a vontade quanta é necessária para o poderem fazer. Pergunta a todos se preferem encontrar a alegria na verdade ou na falsidade. Todos são categóricos em afirmar que a preferem na verdade, como em dizer que desejam ser felizes. A vida feliz é a alegria que provém da verdade.
tal é a que brota de vós, ó Deus, que sois a minha luz, a felicidade do meu rosto e o meu Deus. Todos desejam esta vida feliz. Ó, todos querem esta vida, que é a única feliz. Sim, todos querem a alegria, que provém da verdade. Encontrei muitos com desejo de enganar outros, mas não encontrei ninguém que quisesse ser enganado. Onde conheceram eles esta vida feliz, senão onde alcançaram o conhecimento da verdade. Amam a verdade, porque não querem ser enganados, e, ao amarem a verdade feliz, que não é mais que alegria, oriunda da verdade, amam com certeza também a verdade. Não a poderiam amar, se não tivessem na memória qualquer noção de verdade, porque não encontram nela a sua alegria, porque não são felizes. Não são felizes porque, entregando-se com demasiado afinco a outras ocupações que, em vez de ditosos, os tornam ainda mais desgraçados, recordam apenas frouxamente aquela verdade que os pode fazer felizes. Por enquanto, ainda há uma luz entre os homens. Caminhem depressa, para que as trevas os não surpreendam. Porque é que a verdade gera o ódio? Porque é que os homens têm como inimigo aquele que prega a verdade, se amam a vida feliz, que não é mais que a alegria vinda da verdade. Talvez por amarem de tal modo a verdade que todos os que amam outra coisa querem que o que amam seja a verdade. Como não querem ser enganados, não se querem convencer de que estão em erro, assim odeiam a verdade, por causa daquilo que amam em vez da verdade. Amam-na quando os ilumina e odeiam-na quando os repreende, não querendo ser enganados e desejando enganar. Amam-na quando ela se manifesta e odeiam-na quando os descobre. Porém, a verdade castigá-los-á, denunciando todos os que não quiserem ser manifestados por ela, mas nem por isso ela se lhes há de mostrar. É assim também a alma humana, cega, lânguida, torpe e indecente, procura ocultar-se e não quer que nada lhe seja oculto. Em castigo, não se pode ocultar a verdade, mas oculta-se-lhe, apesar de ser tão infeliz. Antes, quer encontrar a alegria nas coisas verdadeiras do que nas falsas. Será feliz quando, liberta de todas as moléstias, se alegrar somente na verdade, origem de tudo o que é verdadeiro. Deus na memória, eis o espaço que percorri, através da memória para vos buscar, Senhor, e não vos encontrei fora dela. Nada encontrei que se referisse a vós de que não me lembrasse, pois desde que vos conheci, nunca me esqueci de vós. Onde encontrei a verdade, aí encontrei o meu Deus, a mesma verdade. Desde que a conheci, nunca mais a deixei esquecer. Por isso, desde que vos conheci, permaneceis na minha memória, onde vos encontro sempre que de vós me lembro, e em vós me deleito. São estas as minhas santas delícias que, por vossa misericórdia, me destes ao olhades para a minha pobreza. Onde reside, Senhor, na minha memória? Em que lugar aí estais? Que esconderijo fabricastes dentro dela para vós? Que santuário edificastes? Dignastes vos tributar esta honra à minha memória, mas o que eu pretendo saber é em que parte habitais. Ao recordar-vos, ultrapassei todas aquelas partes da memória que os animais também possuem, porque não vos encontrava entre as imagens dos seres corpóreos. Cheguei àquelas regiões, onde tinha depositado os afetos da alma. Nem mesmo lá vos encontrei. Entrei na sede da própria alma, na morada que ela tem na memória, pois o espírito também se recorda de si mesmo, e nem aí estáveis. Assim como não sois, nem imagem corpórea, nem afeto de ser vivo, qual é a alegria, a tristeza, o desejo, o temor, a lembrança,
o esquecimento e outras paixões semelhantes, assim também não podeis ser o meu espírito, porque sois o seu Senhor, eu o seu Deus. Tudo isso muda. Vós, porém, permaneceis imutável sobre todas as coisas, e apesar disso, dignastes-vos habitar na minha memória, desde que vos conheci. Porque procuro eu o lugar onde habitais, como se na memória houvesse compartimentos. É fora de dúvida que residis dentro dela, porque me lembro de vós desde que vos conheci, e encontro-vos lá dentro, sempre que de vós me lembro. O encontro de Deus. Mas onde vos encontrei, para vos poder conhecer, vós não habitáveis na minha memória, quando ainda vos não conhecia, onde vos encontrei, para vos conhecer, senão em vós mesmo, que estáis acima de mim. Nessa região não há espaço absolutamente nenhum, quer retrocedamos, quer nos aproximemos de vós. Aí não existe espaço. Ó verdade, vós em toda parte assistis a todos os que vos consultam, e ao mesmo tempo respondeis aos que vos interrogam sobre os mais variados assuntos. Respondeis com clareza, mas nem todos vos ouvem com a mesma lucidez. Todos vos consultam sobre o que desejam, mas nem sempre ouvem o que querem. O vosso servo mais fiel é aquele que não espera, nem prefere ouvir aquilo que quer, mas se propõe a aceitar, antes de tudo, a resposta que de vós ouviu.